Aleluia! Quero chamar a pregadora dessa noite, Ingrid Marie. Essa florzinha de Jesus. É florzinha para mim, gente, porque eu conheci ela pequenininha. Então, para mim, né, é uma florzinha também, para mim. Senhor, abençoa a tua filha, Pai. Usa ela com poder, com graça, com autoridade agora. Eu sei que o Senhor colocou no coração dela o alimento espiritual que a gente vai receber agora. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. 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 O louvor já foi muito bom. E teve a ver com o nosso assunto de hoje. Eu estou refletindo sobre o amor. Né? O amor de uma forma aplicada. Obrigada. Aplicada às nossas vidas de muitas maneiras. Né? A Bíblia fala, na primeira carta aos Coríntios, que se a gente não tiver amor, nada seremos. Nada seremos. Né? E a verdade é que a gente aprende o amor na prática. Até Jesus, né? Ele fala, aprendei de mim. A gente aprende o amor no convívio, nos relacionamentos. Mas existem outras formas também da gente estar pensando e aprendendo sobre amor. Antes de continuar, eu quero fazer uma oração aqui. A pastora já orou, mas eu vou vou concordar aqui com o que ela orou e orar um pouquinho mais. Senhor Jesus, fala através dos meus lábios. Senhor, vem conduzir, Espírito Santo, e tocar os corações. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir para você abrir no livro de Cantares. E a gente vai ler uma passagem que normalmente é aquela passagem que é colocada em convite de casamento. Normalmente é colocada em convite de casamento. Mas a gente pode pensar nela de uma maneira muito mais ampla. Né? Porque tudo na nossa vida pode ser feito com amor. Para que tenha sentido. Será que o que a gente faz tem sentido? Ou é vazio? Será que o que a gente faz tem, de alguma forma, espelha de alguma forma quem é Deus? Né? Então, vamos lá, vamos pensar. Eu vou pedir que vocês abram no capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 6 e o versículo 7. 6 e 7. Tá bom? Mas eu vou destacar algumas partes. No versículo 6, já pode colocar. Estou usando a versão revista e atualizada. Tá bom? O versículo 6, na segunda parte dele, diz: o amor é forte. Eu vou dar ênfase para isso. O amor é forte. E agora, no final, as suas brasas são brasas de fogo. O amor é forte, as suas brasas são brasas de fogo. Certo? Então, a gente vê aqui uma característica que é a força e uma analogia aqui, que é a aproximação do amor do elemento fogo. Vamos continuar. Versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os seus bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Eu vou destacar a primeira parte desse versículo. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Tá bom? Então, nós vimos aqui, a partir desse texto, que é uma poesia. Para você que não tem conhecimento sobre esse livro específico, ele foi escrito por um homem chamado Salomão. E que era um homem
estudioso, conhecedor das ciências da época, né? Reconhecido mundialmente e extremamente apaixonado. E ele faz esse livro se dirigindo à esposa dele, alguém que ele amava. E, ao mesmo tempo, a gente pode pegar isso no sentido simbólico para pensar o amor entre Jesus e a igreja. O amor de Deus para com cada uma das pessoas. Tá certo? Né? E se você tem alguma resistência em relação à Bíblia, é muito interessante a gente pensar que é um livro composto de muitos livros, escrito por muitas pessoas, que se relacionaram com outras pessoas e que se relacionaram com Deus. E que também se relacionaram com várias coisas espirituais. Talvez você não dê muito crédito para a Bíblia, mas você tem uma percepção espiritual. E, tomando contato com isso, pensa nisso. Isso é feito pela mão de homens que tiveram a sua experiência com homens e com Deus. E vão parar para pensar nisso no nosso relacionamento com outras pessoas e no nosso relacionamento com Deus. Talvez você chame de divino, talvez você chame de energia, mas talvez você esteja percebendo que há alguma coisa aí. Muito bem. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. E eu creio que esse livro específico, que é o livro de Cânticos, que é um livro de poesia, e é um livro também que pode ser visto até como uma peça de teatro, em que você tem os personagens, né? Que ele traz para a gente sabedoria. Você já parou para pensar o que é a sabedoria? Porque logo no início, aqui da minha fala, eu comentei que a gente aprende o amor na prática. Então, a gente aprende o amor no relacionamento. A gente aprende e desaprende, né? A gente ganha as nossas feridas também. A gente aprende nos relacionamentos. E eu falei que a Bíblia ela é um registro do relacionamento de homens, de homens com Deus. A gente também aprende o amor no relacionamento com Deus. Eu posso aprender a partir da experiência minha, pessoal, mas eu posso aprender a partir da sabedoria. O interessante da sabedoria é que ela não tem a ver com uma aptidão minha. Não é uma inteligência minha. É algo que eu recebo e que não é da minha experiência, mas que eu acolho para que eu evite o erro. Então, é um conselho. É um conselho. Eu posso receber sabedoria dos meus pais? Com certeza. Eu posso receber de amigos? Com certeza. Eu posso receber da palavra? Aí eu vou dizer, com absoluta certeza. Com absoluta certeza. E esse homem, ele acumulou bastante sabedoria. Então, o amor, vamos retomar. Estou dando aqui a volta, mas a gente volta, assim a gente vai costurando, né? Para fazer uma roupinha bonita, essa pregação. O amor é forte como a morte. As suas brasas são brasas de fogo. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Certo? E eu vou até falar já qual vai ser o título dessa mensagem, que a gente chegou aqui. O título dessa mensagem vai ser Que Venham as Águas. Que venham as águas. Bem, o amor é fogo, e você está pedindo para vir as águas, Ingrid. As águas dos rios. Você está pedindo para vir? Será a água da chuva? Você está pedindo para vir? E se o amor apagar? Você é capaz de colocar à prova os teus amores? Para ver se eles vão permanecer? É nesse sentido que eu quero falar com você, né? Uma coisa que eu tenho aprendido muito e aprendido na prática, e aprendido nos relacionamentos, e aprendido no relacionamento com Deus,
é que eu não sou Deus. Oi? Ingrid, você acha que você já passou pela sua cabeça que você é Deus? Não é que a gente pense isso conscientemente, mas a gente age. A gente acha que a gente sabe o que o outro pensa. A gente acha que a gente sabe o que o outro sente. A gente acha que tudo que a gente pensa e sente é o certo. A gente acha. A gente tem expectativas e acha que tem que ser daquele jeito. E tem uma inquietude que é gerada. Tem uma inquietude que é gerada quando a gente coloca todas as fichas em nós mesmos. E às vezes em outro também, né? Que não Deus. Você é capaz de reconhecer que você não precisa saber tudo imediatamente? Que a gente muitas vezes quer saber. Eu tenho certeza. Eu, particularmente, e a gente está falando aqui do amor, e o amor tem muitas implicações. Eu sou uma pessoa que, em vários sentidos, eu herdei assim do meu pai, que é mais animão, eu posso ter uma postura séria, né? E da minha mãe, eu também sou comunicativa. Meu pai também é comunicativo, ele meio que disfarça para dizer que é a minha mãe, mas ele gosta de falar pra caramba. Põe ele numa roda que ele vai falar, eu acho que vai ficar mais horas de conversa que a minha mãe, né? Mas, enfim, voltando aqui, não me perdi. Me ajuda, onde é que eu estava? Pode falar alto. Ah, sim. Eu sou uma pessoa que é romântica. Eu sou romântica até pensando assim. Eu sou apaixonada no meu trabalho. E posso ser apaixonada numa amizade, eu posso ser apaixonada num relacionamento amoroso. Eu sou uma pessoa apaixonada, né? Eu posso ser apaixonada me relacionando com Deus. Eu sou apaixonada. E pessoas apaixonadas, cada um é um indivíduo particular. E cada um pensa, sente e age de formas particulares, que tem a ver com a nossa constituição individual. Né? Deus ele fala, através da palavra, pela boca dos seus discípulos, pela boca dos seus profetas, né? Que a própria igreja ela é composta por muitos membros e que cada um é diferente. Talvez você se identifique comigo, talvez você não se identifique, eu sou assim. Então, eu posso sentir muito intensamente. Algumas pessoas são diferentes. Algumas pessoas têm dificuldade de sentir. As pessoas também têm tempos diferentes. E a gente, com a medida do tempo, vai adquirindo maturidade, né? Maturidade em Deus e maturidade nos relacionamentos. Enfim, eu tenho aprendido a colocar à prova os meus pensamentos, os meus sentimentos, porque são eles que definem as nossas ações. E como é importante que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles sejam provados pelas águas. Mas, Ingrid, o que são as águas? O que são as águas? O que podem ser as águas que vão provar, né, que vão passar pelo nosso coração? O que pode ser isso? Se a gente pensa nisso, a partir da palavra de Deus, a água ela tem muitos simbolismos, né? A gente entende, eu entendo, é a minha postura, que a Bíblia explica a própria Bíblia, né? E as águas, se a gente olha até nesse contexto específico, é importante pensar o contexto, que dois estão falando e declamando o seu amor um pelo outro, que as águas elas estão indo contra o amor, então tem a ver com dificuldades. As dificuldades provam e aprovam, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, a gente pode falar disso, das dificuldades, de circunstâncias como um todo. E é interessante, eu vou pegar esse símbolo
das águas como dificuldade e lembrar de um sermão que Jesus fez para os discípulos dele. E ele falou assim, ele comparou 2 construtores. Na nossa vida a gente constrói. Necessariamente a gente vai construir. E a gente vai construindo a partir das nossas decisões. E a gente pode pensar onde que a gente está fundamentando isso e que materiais a gente vai usar. E depois o que a gente vai colocar dentro, né? Tem tudo isso. Mas, enfim, Jesus ele fala que havia um construtor que ele cavou uma profunda vala e ele lançou fundamentos e ele levantou uma edificação. Ele levantou uma casa. E um outro, ele construiu sobre areia, ou seja, ele não abriu uma vala, ele não aprofundou e fez a construção. Talvez o material tenha sido até mais caro, porque ele não precisou gastar no fundamento, né? Não sei, a Bíblia não fala sobre isso, só supondo, enriquecendo ali um pouquinho. Mas a consequência é, quando vieram as águas, quando vieram os ventos, que venham as águas. Quando vieram as águas, a casa que estava sobre uma rocha, que tinha um fundamento, ela permaneceu. E a outra não permaneceu. Gente, se foi uma tempestade a ponto de derrubar uma casa, eu acho que a outra chacoalhou. Pelo menos chacoalhar, porque as coisas chacoalham a gente. Mas ela ficou. Talvez tenha perdido uma telha, mas ela ficou. E ela foi aprovada. Dificuldades. E aí, Jesus explica um pouco mais. Olha, quem ouve a minha palavra, quem pratica a minha palavra, esse é como um construtor sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve a minha palavra e não pratica, ele não é prudente. Você e eu, às vezes, ouvimos. Agora, vamos fazer uma análise sincera. Quantas vezes a gente ouve e a gente não pratica? Porque é difícil colocar em prática, não é? Você pode ter colocado até... Estava conversando com uma amiga que comentou, poxa, eu estou aqui com a minha lista de alvos, né, a seguir. Já risquei tantos. Às vezes você coloca como meta, mas a execução não vem. Né? Então, as águas que provam aquilo que a gente vai edificando nas nossas vidas, elas podem ter uma relação com esse fundamento. A gente está fundamentado ou a gente não está fundamentado? Porque eu posso gostar da palavra, eu posso simpatizar, eu posso até achar que é verdade, mas eu posso não praticar. Então, para pensar. Para pensar no que tem permanecido e no que tem ido embora. Né? Isso eu estou falando porque eu estou falando para mim. Eu vi o filme de Lutero, eu não lembro o ano, que o professor Ismael, do seminário aqui da igreja, ele recomendou. E tem uma fala muito interessante desculpa se eu vou falar a expressão equivocada, se tem algum católico ouvindo, eu vou chamar de padre. Eu não sei se era um padre. Esse era o formador, é o pai espiritual do Lutero. Ele fala com Lutero que vai levar ele para o seminário. Mas você vai me deixar? Ele fala, para você pregar, você vai aprender na fonte, você vai estudar a palavra. Né? Mas como é que eu vou pregar se eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas dificuldades? Ele falou, as melhores pregações são aquelas que você mais precisa ouvir. A gente prega para a gente primeiro. Né? Então, a gente já pensou em uma forma de águas, que são as águas das dificuldades, e que elas apontam para o fundamento. Se a gente no fundamento, se a gente está ouvindo Jesus,
a gente está dando crédito à palavra. Porque eu posso não dar crédito, ou eu posso ser indiferente. Né? Existe uma passagem, eu não vou abrir aqui, mas se você tiver interesse, você anote, que fica no livro de João, é um dos evangelhos, no capítulo 4. João foi um discípulo de Jesus que ele era muito ousado ao dizer: eu sou o discípulo amado. O discípulo amado. Ele tinha uma confiança plena que ele era amado por Deus. A gente não desconfia às vezes? Às vezes a gente acha que é Deus, inconscientemente. Tá? Talvez alguns sejam conscientes, mas, enfim. E às vezes a gente não dá crédito, né, para o amor que Deus tem por nós. Você está apercebido desse amor? Eu estou? Será que eu me esqueço? Ele estava. E ele fala que Jesus, numa época, gente, extremamente difícil para as mulheres, num contexto extremamente preconceituoso com elas, Jesus ele se aproxima de uma mulher, de um grupo que o grupo dele não se dava culturalmente. Os samaritanos, os judeus, ele se aproxima de uma samaritana e ele pede para ela água. E se inicia ali uma conversa e ela fica com o pé atrás, na minha interpretação. E ele pede água e vai conversando com ela. E à medida que ele conversa com ela, ela vai ouvindo as palavras de Jesus, ele vai revelando a vida dela. E ela se vê. É curioso que ele fala com tanta tranquilidade e sem julgá-la, do que, basicamente? Da situação da vida dela, que era extremamente confusa. Ela já tinha tido muitos maridos, não tinha conseguido manter o relacionamento com eles e estava com um novo homem que não era nem marido dela. Às vezes, será que a gente não destrata uma pessoa desse tipo na igreja? Mas Jesus não teve problema nenhum em falar com ela. E falar com naturalidade. E sem julgar. E falar, olha o que eu sei. E ele fala com a verdade. E ela se impressiona. E todo o bololô, porque a gente faz bololô. Porque a gente é humano. O bololô não importava mais, porque ela se deu conta de quem estava falando com ela. E ela deu crédito. E ela engoliu aquele pãozinho, aquela comida. E ela depois já colocou para fora, que a gente fala, que está cheio no nosso coração. E aquilo foi transformador. Você tem reconhecido quem fala com você? Porque Jesus fala. E eu creio que ele está falando agora, através da palavra dele. E ele talvez veja todo o seu bololô. Ele vê meu bololô quando eu dou das emboladas. Né? Mas simplesmente quando você lembra, puxa, ele me ama assim. Eu desembolo. Vamos desembolar, né? E vamos seguir. Então, o segundo tipo de água, né? Outro tipo de água é a palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Então, a palavra de Deus, as Escrituras. E eu creio, talvez você não creia, mas eu creio. E eu falo para você, experimenta. Prova. Se você duvida, tenta pegar uma coisinha e colocar em prática e ver. Porque o que Jesus falou foi, ouve, pratica, vem às águas e vê. Testa. Uma coisa. Começa por aí. Vai com calma, né? Vai com calma que chega lá. Então, a palavra também é um tipo de água. E na conversa que Jesus tem com a mulher do poço, Jesus ele comenta
que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Né? A angústia dela porque ela tinha dúvidas. Queridos, a gente pode ter dúvidas. Isso acontece, a gente é humano. A gente não sabe todas as coisas porque nós não somos Deus. Mas Ele vem com a resposta. Leva para Deus. E Ele diz, olha, não vai importar mais o lugar. Ela quer saber onde que é para adorar. Tem gente que diz que é ali, tem gente que diz aqui. Qual é a forma? Se relaciona comigo. Seja uma adoradora que adore em espírito e em verdade. A hora chegou. É para você se relacionar comigo. E chegar até Deus dessa forma. Né? Sem aquele peso, sem aquela imposição, de uma forma linda. E quando e para quem crer, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E quando essa expressão é dita, aí João explica, ele falou sobre isso, ele estava se referindo sobre o Espírito Santo. Ingrid, aí você complicou demais. Você chegou nessa palavra Espírito Santo, e o que você quer dizer com isso? O Espírito Santo, a partir do que a gente entende pela palavra, ele é a presença do próprio Deus. Ele é a presença do próprio Deus. E que não precisa ficar fora de nós, mas dentro de nós. E de uma forma como Magal falou, aquilo que está dentro de nós é grande, né? Maior é o que está em nós do que está no mundo. Imagina se a gente é tão pequeno, aí vem aquilo que é maior que a gente. Primeiro que a gente vai... Sabe aquela bexiga? Né? Se for um copo... Aí transborda. Quando o Espírito Santo, quando a gente crê, eu creio em Jesus, ele vem, ele nos enche. Depois, quando a gente é revestido dele, a gente transborda. E isso é transformador. É transformador eu ter a presença de Deus em mim. Isso é uma escolha. Assim como qualquer relacionamento. Você decide. Você examina. Me falaram isso nessa semana, achei interessante. Você vai comprar um carro? Faz o test drive. Você desconfia? Faz o test drive. Examina. Deus até fala na palavra dele. Provai e vede que o Senhor é bom. Examina, prova, conhece, reconhece. E aí você decide. Eu quero o carro. E aí você decide, eu quero um compromisso. E aí você decide, eu creio em Jesus. Eu dou crédito a essa palavra. E aí do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Espírito Santo, diz a palavra, que é aquilo que dá a certeza para a gente, interior. Eu sou filho de Deus. E, Ingrid, mas todo mundo não é filho de Deus? Eu estou aqui falando, né, na primeira pessoa, é engraçado. Eu gosto de falar assim. Todo mundo não é filho de Deus? Olha, eu creio na palavra de Deus. Talvez você não creia na palavra de Deus, mas se você dá crédito a essa palavra, ou está querendo prová-la, né, feito um sorvetinho, é bom. Muitos sabores aqui. Cada dia um. Para o que você precisa. Remédio também. Enfim, se você quer saber o que essa palavra diz que é filho de Deus quem reconhece que Jesus é filho de Deus. É filho de Deus quem crê nele. É filho de Deus quem recebeu uma adoção. Porque o Filho unigênito de Deus é Jesus, que é a representação material de Deus. Né? Então, se você quer essa adoção, ela é através de Jesus. Tá? Que papo de louco! É papo de louco mesmo. Somos um pouquinho malucos por Deus, por Jesus, pela sua palavra. Mas prova. Quem sabe você aprova. Quem sabe você aprova. Isso é uma escolha pessoal. Certo? Então, nós vimos que dificuldades,
nós vimos que a palavra, nós vimos que o Espírito Santo, que essas 3 coisas podem ser águas. E aí, num sentido, eu posso aplicar isso e pensar em todos os meus amores, em minhas expectativas, nas coisas pelas quais eu estou apaixonado. Pense naquilo que você colocou. Vamos provar para ver se permanece? E não tem problema se não permanecer, porque virão outras coisas. E a gente vai assim, provando, aprovando, entendendo o nosso lugar de humano. Porque nós fomos feitos por um pouco menores do que Deus. Nós não somos Deus. Apesar de tantas coisas que nós recebemos, apesar da nossa capacidade tecnológica, apesar da nossa capacidade artística, apesar da nossa capacidade destrutiva, construtiva, né? Apesar das nossas riquezas, apesar do controle que a gente tem sobre os animais e elementos que parecem tão mais fortes que a gente. Cara, a gente voa no avião. Eu sei que isso, para a gente, hoje em dia é normal, mas isso é bizarro. Como a gente chegou nesse ponto. Somos deuses? Lembra que não. Meu querido, vamos lembrar que não? E aí a gente aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lembra quem é Deus? Lembra quem é Deus? Eu lembro quem é Deus. E aí, eu faço um convite a você, que eu fiz nessa manhã, né? Eu estava pensando em várias coisas, objetivos e tudo mais, e eu quero colocar à prova sentimentos, pensamentos, as águas, e esperar o tempo para ver o que as águas das dificuldades, da palavra e do Espírito Santo vão mostrar que é eterno, que é para permanecer. Amém? E a gente pode colocar a nossa paixão também voltada para o Senhor. Quantas coisas têm ocupado a minha mente, a tua mente? Será que a gente tem colocado... Qual foi a última vez que você falou palavras apaixonadas? Eu sou uma romântica. Eu acho que eu sei que eu preciso dedicar na minha adoração esse temperinho meu. Qual é o teu? Quando você se encanta por algo, você já dedicou alguma palavra assim para Deus hoje? Para Jesus? Do seu jeito. Quando você gosta muito. Às vezes você gosta de futebol. E é isso. Né? Pode ser. Como é que você se empolga? Às vezes você gosta... Não sei... Às vezes você gosta de estudar psicologia. E aquilo... Pá. E como é que é? E vamos tentar jogar isso para o amor principal, porque a própria palavra diz em 1 Coríntios que o amor ele tem tantas características lindas. E em outra passagem que Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Então, que Ele prove os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Ingrid, de onde você está tirando essas 3 palavrinhas? Eu estou tirando lá de 1 Coríntios 13, quando Paulo ele fala... Depois de falar sobre o amor, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, né? Eu agia como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas próprias de menino. E nesse processo, deixa eu ver se eu falei certo, gente. Sentia, pensava, falava. Então eu acrescentei, perdão. Falava. Falar também é uma coisa muito importante, gente. A gente provar as nossas palavras. Olha que bom é abrir no texto bíblico. Prove também nas águas as suas palavras. Às vezes a gente fala demais. Né? Olha só. E tudo isso vai se refletir nas nossas ações. Porque antes fala, eu posso fazer tal coisa, mas se não tiver amor, né?
Então, vamos provar cada uma dessas coisas. Eu, nessa tentativa de colocar um amor romântico para Deus, eu, meditando nessa passagem em 1 Coríntios, eu fiz uma canção espontânea. Então, eu vou convidar você, eu quero já ministrar. E se vocês quiserem tentar me acompanhar, não sei se a Débora está lá, eu vou tocar o violão. É chato que eu até tinha a letra escrita, mas eu não passei para a galera. Ó, Gabriel, talvez eu precise da sua ajuda, eu não estou com a força aqui no braço. Será que vai cair? Ver se a minha voz talvez precise aumentar um pouquinho. Tá? Porque eu vou ficar mais longe. Ver se tá dando para ouvir. Sim, sim. Eu vou convidar você a fechar os seus olhos. E você apresenta o seu coração para Deus. A palavra diz assim: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Que você permita agora que os teus pensamentos sejam provados, que as tuas palavras sejam provadas, que os teus sentimentos sejam provados. E assim as suas ações sejam conduzidas. E o verdadeiro amor permaneça. E aquilo que não é o amor do Senhor, aquilo que não é para permanecer, para ficar, com tranquilidade, seja desfeito. Pense em palavras tuas que você possa falar para Ele, para Jesus, para Deus. Questões que você queira colocar, ou simplesmente uma forma de adoração. Eu vou poetizar pro meu amor. 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 O amor é forte. Ele é como fogo. Grandes são as suas labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Jamais acabar, jamais acabar, jamais acabar, jamais acaba. E que venham as águas, e que venham as águas, e que venham as águas, que venham as águas, e que venham as águas, e que venham os rios, e que venha a chuva, que venham as águas. Eu vou poetizar pro meu amor. 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 É paciente e benigno, sem confiar. Não é soberbo
força, mas sim com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba, jamais acaba, jamais acaba, jamais acaba. Eu vou poetizar pro meu amor, 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 eu vou poetizar pro meu amor e que venham as águas. Eu vou poetizar pro meu amor, jamais acabar, amor, e que venham as águas. Eu vou poetizar pro meu amor, jamais acabar, amor. Senhor Jesus, Glória a Deus. entregamos, Senhor Jesus, a Ti, Senhor, os nossos corações. E realmente é isso que Ele pede. Filho meu, dá-me o teu coração. Queremos dizer que confiamos em Ti, Senhor. Que esperamos, Senhor Jesus, aquilo que for provado no tempo. Por todas essas coisas, Senhor. E queremos caminhar, Senhor, dessa forma, sabendo que Tu és Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Foi uma palavra artística, né?